Esclarecer todos os fatos relacionados à época da ditadura, né, e todas as violações aos direitos humanos que foram cometidas nessa época. Então a gente está, para isso, a gente está buscando tanto resgatar o material que existe. A professora Maura acabou de chegar da Unicamp, né, onde ela trouxe vários documentos para a gente, para compor o nosso acervo, e também a gente está ouvindo as pessoas que participaram daquela época, né? Como a guerrilha do Araguaia é a nossa vizinha, né? E teve muita gente daqui que foi para lá, o seu caso foi esse? O senhor era daqui, foi mandado para lá? Então pronto, Exato. A gente está, né, buscando esclarecer, né, entender um pouco mais essa história, e ao final, né, o nosso produto final vai ser um relatório que a gente vai produzir para deixar, né, como contribuição do nosso trabalho para que as futuras gerações conheçam, né, essa triste história do passado, né, do Brasil. E aí eu queria que o senhor iniciasse se apresentando, né, falando quem o senhor é, enfim, como foi a sua participação, a emoção chegou hoje. Estamos como? Chegou na hora certa. Chegou na hora certa já. Tem um lugarzinho ali para Boa tarde. Boa tarde. Bom, passou. Não, pode ficar à vontade, Isabel. Seu Bom, uma boa noite a todos e a todas. O meu nome é Raimundo José da Silva Rodrigues, sou casado, sou professor, amapaense e estou aqui de livre e espontânea vontade, e também por ter sido convocado, né, para esclarecer alguns fatos que eu participei e presenciei no momento em que eu estava servindo o Exército Brasileiro e fui destacado para Marabá para tomar parte desse episódio, né, intitulado Guerrilha do Araguaia. E eu quero começar dizendo que em 1972 eu fui servir o Exército, né? Até porque era dever cívico. E nessa época eu realmente não queria servir, e nem a minha família, porque apesar de eu não ser pessoa assim filho único, mas eu ajudava a minha mãe porque eu trabalhava. E, inclusive desde 9 anos eu comecei a trabalhar. E eu tive que sair do meu emprego para servir o Exército Brasileiro. E não só isso, porque nesse serviço do Exército eu também tive um grande prejuízo, que foi perder um ano de estudo, porque não deu para conciliar as atividades do Exército, de plantão e etc, etc. Então, quando eu comecei a servir, então foi proposto para nós, né, isto é, quem quisesse fazer o curso de formação de cabo, era o CFC, e o cabo sabe como é, ele ganharia mais e também tinha mais uma regalia lá, quer dizer, a hierarquia do Exército
é até hoje conforme a patente, né? E eu me submeti a esse concurso, aí eu fui aprovado, tirei em segundo lugar, e foram promovidos desse curso, que foi um concurso, 3 pessoas, e eu fui o segundo. Então eu fui promovido a cabo, que chamava-se cabo do núcleo variável, que teria que dar baixa, né, no tempo certo. Eu entrei em 1972 e tinha que dar baixa dia 15 de janeiro de 1973. Qual era o seu nome de guerra? Era da Silva. Cabo da Silva. Exatamente. Depois eu passei a ser chamado, denominado Cabo da Silva, número 180, que também era o número da minha arma. O senhor tinha algum apelido? Necessariamente não. Era da Silva. Simplesmente da Silva, Cabo da Silva. Para surpresa nossa, quer dizer, antes a gente era... eu sempre fui uma pessoa assim, acho desde pequeno obediente, tanto é que eu tenho diploma de honra ao mérito, né? Então, para nossa surpresa, em outubro, eu não sei precisar a data, que eu não lembro assim de tanta coisa de data, assim, mas em outubro nós fomos convocados, né? Então foi instituído um destacamento para ir para Marabá. Então a gente já sabia, né, a situação que nós iríamos enfrentar, então foi um auê danado, né, porque ninguém queria ir, e até porque a gente estava no exército para servir o exército como um dever normal. Nós não éramos militares profissionais, né? Estavam lá para servir aquele período pela Constituição Federal. E então, nessa época, eu não sei agora, no exército, os próprios comandantes diziam: olha, mãe, tu não tem mais, mãe, a tua mãe agora é a pátria. E quem não fosse, ia preso mesmo, né? E sofria penalidade, então tinha que ir mesmo. Era extremamente obrigatório. E eu fui convocado, até porque eu tinha sido promovido a cabo e toda a missão que aparecia, então nós éramos os primeiros, né, por conta disso. Inclusive a minha família não queria que eu fosse, foi um auê danado lá na minha família, e sabe como é, mãe, né, e até porque todo mundo sabia a situação lá que estava, né? Então foi então que nós embarcamos num Búfalo, avião Búfalo, daqui de Macapá, fomos até Marabá. Então, chegamos em Marabá, na chegada a gente já sentiu o clímax, né? E todo mundo atônito desceu do avião, entramos num caminhão e fomos até o alojamento. Aliás, alojamento não, pseudo-alojamento, porque era um convento abandonado, né? Péssimas condições de uso, adaptado às pressas. E esse alojamento ficava, sabe como é? Marabá ficava
entre o Tocantins e o Itacaiúna, né? Numa bacia altamente quente. Marabá já é quente, imagine lá onde a gente estava. E o ambiente lá muito, até então, fétido, água enferrujada, e que até hoje eu sinto as consequências dessa água, porque eu estraguei os meus dentes bebendo aquela água. Essa já é a segunda peça que eu coloco. Eu tinha problema de estômago, tenho problema de estômago até hoje. E mais a alimentação lá, que todo dia era almôndega. Os oficiais lá não, né, tinha um bifão na chapa, mas para cabo e soldado era almôndega. Até hoje eu não posso ver almôndega. E então nós fomos submetidos a uma espécie de treinamento. Eu digo treinamento assim, intensivo, mais ou menos uma semana e meia. E aquilo não era treinamento, era uma prova de fogo, porque nós éramos obrigados a fazer o treinamento nos helicópteros, e ninguém tinha familiaridade em andar de helicóptero. Descer pelo guincho na selva fechada. No Rio, eu lembro bem que o comandante é o o capitão Fonseca. Ele era subcomandante lá, porque o comandante lá era o major Vladir de Belém. E o subcomandante era o capitão Fonseca daqui, chamado de Quebra-Osso. Então nós íamos na lancha. Quando chegava no meio do Tocantins, que é meio mesmo, lá fora, ele batia palma para todo mundo pular, né, para chegar até a beira, como um exercício de sobrevivência. Graças a Deus eu tinha alguma experiência em natação, e a gente teve que usar tática, porque eu me distanciava de todo mundo e via para onde a correnteza ia, porque se for contra a correnteza, ia embora. Graças a Deus ninguém teve problema. Depois vinha outra lancha resgatando. E não podíamos tirar fotografia de espécie alguma. Terminantemente proibido tirar fotografia e nem filmagem. Mas era para a gente ter fotografias até então espetaculares, algo assim de combate simulado mesmo, né? E após esse treinamento intensivo, aí a gente foi submetido a fazer as patrulhas chamadas atrás dos guerrilheiros do PCdoB. A razão pelas quais eles estavam lá, todo mundo sabe, já é, né, do conhecimento de todos. E a função do exército era combatê-los mesmo. E o certo é que a gente conviveu lá, eu acho que com duas concepções contraditórias. Eu estudava, sabia, de um lado nós tínhamos que atender às ordens explícitas do exército, senão você ia preso mesmo. E do outro lado,
a gente tinha pena, né, das pessoas, né, que foram torturadas, e inclusive eu até ajudei a peiar umas pessoas lá, porque eles foram pegos à noite e eu tive que ajudar a peiá-los. Não me lembro quem foi, parece Porco. Depois eles foram levados. O senhor não lembra quem era? Não lembro. E Mas teve muita tortura nesse dia. não teve tanta tortura não. Foi só um pessoalzinho, porque nós éramos chamados a qualquer momento. Porque tinha uns postos da polícia militar na estrada, e esses postos eram constantemente ou supostamente atacados. E a qualquer momento nós éramos chamados. Eu lembro que a gente foi pelo menos umas 10 vezes ou 11 vezes. E não tinha hora para ir não, chovendo, trovejando, não tinha dessa não. Entrava no caminhão mas as patrulhas eram assim, um tanto, não só cansativas, mas psicologicamente, sabe, quer dizer, era uma tensão psicológica muito grande, porque você sabia, tinha certeza que você estava ali para combater e você poderia ser morto a qualquer momento. E a sua morte seria por projétil. Né? Por projétil. Ou se alguém pegasse você, fizesse você de prisioneiro. Então a gente já sabia, por isso que eu já me considerava já como morto já. Tinha dias assim que a gente dava vontade até de fazer besteira. Mas o que levava o senhor a crer que isso pudesse acontecer? A tensão psicológica, porque quando a guerrilha é uma das piores guerras que tem. Quando nós íamos patrulhar baseado em informações de onde estavam os guerrilheiros. Vinha a informação, nós íamos ou de carro ou de helicóptero. E quem descia primeiro do helicóptero pelo guincho era eu, do meu grupo, né, o GC, que era um grupo de combate, que tinha um sargento e um cabo. E quem descia primeiro era eu. Olha, tem uma clareira aqui, desce. Eu descia primeiro. Né? E os guerrilheiros andavam lá, viam a gente. Cansaram de dizer que viam. Só não se manifestavam porque no momento o nosso poderio de fogo era maior. Eles poderiam matar 2, 3, mas depois a gente teria que dizimá-los. E o nosso poderio era maior, entendeu? Então daí o medo de quando a gente ia patrulhar. Para vocês terem uma ideia, tinha sargento, por exemplo, sargento Bahia. Uma vez ele foi e deu muito trabalho para nós. Ele entrou em pânico e começou a chorar, né? Nós fazíamos um outro trabalho lá também, que era dar apoio aos pagamentos que o INCRA fazia nas agrovilas. Então nós íamos dar esse apoio. E houve uma outra situação lá também que nós fomos convocados para guarnecer uns tratores do INCRA
eu não sei se era do INCRA, não, era de uma empresa que estava construindo a Transamazônica, o D7, aquele extrator de esteira. E então, é pelo seguinte, porque para o guerrilheiro destruir, danificar a máquina, bastava ele colocar sal dentro do tanque. E botar sal dentro do tanque, acabava a máquina. Então, essa empresa, através do INCRA, pediu para o Exército e nós fomos. Então, o meu GC foi o primeiro que foi para lá. E foi onde aconteceu a morte do nosso companheiro Cabral por fogo amigo. Foi nessa época o senhor... Eu sou a única testemunha ocular do fato, além do Cabral, como é que foi? que o matou, né? Inclusive foi com a minha arma 180. Que ele morreu. Como é que tudo aconteceu? Nós fomos guarnecer as máquinas, né? Então, nós dividimos, aliás, o sargento dividiu em duas partes, né? O GC, em duas turmas. E eu fiquei na primeira turma, e a outra turma foi descansar, né? Então, lá pelas 10 da noite, que lá era tudo escuro mesmo, porque a gente olhava para cima, a mata fazia isso, mesmo aberta a clareira, né? Eu e o Nobre, que é o Merendinha, o Nobre, que era o atirador oficial do grupo, eu era o segundo atirador, ele era o primeiro. A classificação dele era OT, ótima, a minha era MB. Então eu fiquei em cima do trator, eu e ele. E inclusive o sargento autorizou eu ficar com a metralhadora Madison, né, que era a arma que ele usava, que era uma metralhadora giratória. E ele, como estava cansado já de tanto, né, carregar a arma, né, a Madison, e ele ficou com a minha arma, então a gente fez uma troca. O finado Cabral ficou atrás da lâmina do trator. O soldado Matos ficou atrás do trator. E o soldado Mira era o sentinela móvel. Então houve um momento que o Cabral, ele deu um toque na minha coxa, assim. Coxa com coxa, assim, sabe? Perna com perna. Me avisando. Aí a Matis era giratória, né? E eu corri assim, porque a gente era treinado lá. E eu corri fazendo a visão de 180 graus. Isso girando a Matis. E coincidiu de eu ver o vulto, que apesar de estar escuro, mas como o Cabral era, né? E a lagarta era próximo, né? Houve a coincidência de eu ver o vulto e o disparo já do Merendinha que está atrás de mim. O projétil passou perto de mim assim e atingiu o Cabral. Também ele não falou nada, não disse a senha, né? Eu acho que o Merendinha pensou que era guerrilheiro mesmo, até sob forte tensão emocional, e ele atirou. Ele fez o disparo. O 762 entrou aqui e varou aqui atrás, né? Que o 762 ele entra assim, quando ele sai ele faz isso.
E aí ele gritou, inimigo. Aí eu destravei a Mads, eu disse, é agora. Mas ninguém se manifestou, né? Aí eu comecei a deduzir as coisas. Disse, poxa, foi o Mira, que era o único sentinela móvel, né? Foi o Mira. E eu comecei a focar, peguei a lanterna e comecei a focar. A focava, pode focar assim, né? Identifica a nossa posição. Que eu olhei e vi o coturno, já vi o corpo e vi o coturno, é o Mira. Aí o Cabral pulou lá, disse, olhou o corpo e disse que aí viu que era o Cabral. Aí tocou o Enes, porque eles eram amigos de bola, né? E o Cabral e o nobre Merendinha queria se suicidar na hora. E a gente, para segurar. Quem foi que fez o disparo? Soldado nobre chamado Merendinha, e ele o fez com a minha arma 180, que era um mosquefal, né, que é uma modalidade de fuzil obsoleta. E até para aquela época já era obsoleto. Mas usava o cartucho 762. Quem morreu foi o soldado Cabral, também conhecido como Mira. Não, o soldado Cabral Não. é o Cabral. O que atirou, que foi o soldado nobre, que é Merendinho. E o Mira. Eu pensei que era o Mira que tinha sido alvejado. Ah, entendi. Acho que morreu. Mas não foi o Mira. Desculpa. É claro. E aí tocou o horror, né? Então, se os guerrilheiros estivessem lá, seria a hora deles. Mas graças a Deus não estavam. Então, nesse ponto eu me despreocupei. Aí a nossa atenção voltou para o Merendinho. Aí todo mundo acordou e tal, e segura o Merendinho, segura. Se eu tivesse olhado do sentido daqui para cá, se eu tivesse atirado, eu tinha cortado aí no meio. Porque a Madison é uma metralhadora que sai 30 cartuchos em menos de 1 minuto. É armamento pesado, então. Não, eu acho que muito menos tempo. Mas talvez eu não tivesse feito isso porque eu tenho uma cautela maior. E depende muito do estado emocional de cada pessoa. O Merendinho está cansado, carregando aquela arma o dia inteiro, né? E depois a gente soube, né, que o Cabral era sonâmbulo, porque tinha havido um episódio no alojamento em que ele acordou e pegou o fuzil, quer dizer, supostamente acordou e queria atirar no cirão, dizendo inimigo, e botou, ia atirar no cirão, pular e pegaram a arma dele e ele acordou. Então presume-se que ele dormiu e sumiu na lagarta do trator dormindo. E se assim foi, o exército tem culpa, porque ele não deveria nem ter servido. Então o que o sargento fez, como existe uma lei lá que não pode abandonar o posto, então o sargento disse: olha, da Silva,
vai para Marabá, estava a 200 e poucos quilômetros fora de Marabá. Leva o corpo, explica a situação, tá? Isso aconteceu num sábado, cheguei num domingo com o corpo lá. Agora, só que ninguém tinha carro e eu tive que ir no alojamento dos trabalhadores, eu e o Mira. Nós saímos de lá umas 10 para as 11 horas, chegamos nesse alojamento, acho que quase umas 2h30 da manhã. Só nós dois, né? Transamazônica. Quer dizer, na picada da Transamazônica. E arriscado pegarem a gente. Eu disse, olha, Mira, ninguém pode acender lanterna aqui. E transtornado, tudo, um dando apoio para o outro. Aí que a gente trouxe o caminhão. Aí levamos o corpo para Marabá. E então eu só fui chorar mesmo depois, que a situação não dava para chorar, não dá. E eu tive que vir também sem arma. A gente tinha uma boleia lá do caminhão, com merendinha, porque se eu tivesse arma, ele pegava a arma e se matava mesmo. E lá ninguém andava desarmado, era proibido, e até paisano tinha que andar armado mesmo. Não andava de um, era só de dois. Então era uma vida assim totalmente, sabe, restritiva, né? Submetida totalmente às determinações do Exército. Então aí eu trouxe o corpo, levamos para o necrotério. Eu acompanhei todo o processo, porque eu pertencia ao GC e não podia abandonar. O corpo passou lá no necrotério pelo menos quase 2 dias, esperando alguém de Belém para fechar a urna. O corpo não teve tratamento adequado. Só para vocês terem uma ideia, o pessoal não passava no quarteirão onde o corpo estava, porque ele já estava em estado, e a gente sentindo aquele cheiro horrível lá e não poder sair de lá. Aí que veio um sargento, eu ajudei a ele a soldar a urna, e a urna veio para cá. Então o Exército imediatamente, praticamente me obrigou a fazer um depoimento, né? Um depoimento assim meio estranho, porque eu estava, assim como eu estou aqui, os meus superiores estavam, e evidentemente o depoimento que eu fiz foi para atender, né, para salvaguardar os interesses do Exército. Você lembra o que o senhor falou nesse depoimento? Mais ou menos eu lembro. Eu disse tudo como aconteceu, né? Eu omiti o sonambulismo, porque senão eu ia sofrer repreensões lá. Porque se eu menciono o sonambulismo, eu queimava o Exército lá, e eu não poderia ficar queimado. Então por isso que eu fazia amizade com todo mundo. Toda essa situação que eu passei lá, que foi 101 dias, ela afetou a minha índole, ela afetou o meu modo de ser. E de vez em quando eu sou assim um tanto explosivo. Eu não era assim, né?
E graças a Deus eu tenho eu acho que é da minha personalidade mesmo, eu me adaptar em qualquer ambiente. E isso contribuiu muito. E por isso que eu sempre procurei levar isso, quer dizer, aprendi a administrar esse estado de emoção pela qual a gente passou. Tirando esse fato que ocorreu essa morte acidental do soldado Cabral, a sua, como é que o senhor chama? CG? É o GC, que é Grupo de Combate. O seu grupo de combate chegou a participar de algum combate com os guerrilheiros? Vocês chegaram a... Não. Isso aí ninguém teve nenhum combate frontal com ninguém. Isso aí ninguém teve. O senhor chegou a presenciar alguma tortura, alguém sendo morto, alguém sendo morto? Não. O senhor disse que o senhor ajudou a peiar alguns prisioneiros. Com certeza. Em que ano foi isso? O que É o seguinte, foi em 1972, né? Porque, como eu disse ainda agora há pouco, nós dávamos apoio para a Polícia Militar, né? E a Polícia Militar tinha uns postos na estrada. E de vez em quando esses postos eram invadidos. Esses prisioneiros não tinham relação nenhuma com a guerrilha ou tinham? Não, eles estavam sob suspeita. Aí o nosso trabalho era pegá-los. Aí peiar que o senhor diz é o quê? Amarrado tipo porco. É para os dois pés, para não se mexer. E aí sobre os outros procedimentos de indagações para ver se eles eram simplesmente suspeitos ou se eram guerrilheiros, não era da nossa alçada. Já era outra instância que eles foram encaminhados para onde, senhor Raimundo? Não sei. E o pessoal, os seus colegas, seus contemporâneos da época, eles comentavam para onde essas pessoas eram levadas? Não ouvia dizer lá, levavam para tal lugar, as pessoas... É porque muita coisa era obscura lá, ninguém sabia. Só quem sabia eram os superiores. Então muita coisa... Eu sei que nós sabíamos o que nós estávamos enfrentando, né? E culminava sempre o nome desse Oswaldão. Tinha lugar que a gente tinha, olha, ele esteve aqui ontem. Né? Ele esteve aqui ontem. Mas eles só não se manifestavam por conta disso. O poderio nosso era maior. Tinha um grupo de paraquedistas chamado PQDs, que era o grupo que tinha o maior medo. Os guerrilheiros. Porque quando eles iam patrulhar, acharam alguma coisa? Ninguém achou nada. Então nunca eles traziam esse grupo que atuava na época que eu estava lá. Presume-se que eles prendiam e dizimavam lá mesmo, mas eu não tenho prova disso. Eu sei que eles tinham muito medo deles. Existe uma hipótese que alguns corpos foram jogados no rio, corria também esse corpo, Corria, né? Corria.
não só corria, como foram jogadas no rio, Qual com rio? pedras, né? O senhor sabe qual rio? Olha, o rio que tinha lá era o Tocantins, que é o maior de todos. O Itacaíuna não, é menor, né? Era lá que eles jogavam. No Tocantins. O senhor ia contar E- com pedra? Hein? Jogava com pedra? O senhor ia começar a contar? Amarrava pedra no primeira pessoa. Aí jogava para afundar. Para não submergir. Entendeu? Que a gente sabia lá também que jogavam o pessoal em buracos que tinha cobra, jacaré lá dentro e etc. Mas a situação, bom, olha, só quem estivesse lá para ver mesmo a situação pela qual a gente passou. Eu lembro bem que nós fomos acordar de madrugada para patrulhar, que tinha um posto da PM que tinha sido atacado, e houve um soldado nosso que ele não quis ir. Ele foi o soldado Milton. O soldado Milton, e o nosso comandante obrigou ele a ir. Puxou a pistola e botou na cabeça dele. Disse, tu vais ou não vai? E o Milton disse que ia. Eu não sei se ele ia atirar ou não sei. Mas que ele botou. Tá? E porque nós fomos e depois colocaram para nós, né, que não era para a gente se preocupar, os comandantes, que nós íamos receber diárias, e a gente ficou até um tanto contente, né? Mas essas diárias nunca vieram, mentiram para nós. E hoje eu digo, o exército mentiu. Outra questão, houve um momento em que a metade da nossa turma veio embora. E o meu comandante disse, olha, quem quiser ir para Macapá, passa desse lado. Fica desse lado. Quem não quiser, é lógico. E eu passei para os que viriam. E o meu comandante disse, não, você não. Você é cabo do núcleo variável, passa para cá. Eu tive que obedecer. Tinha muito amapaense servindo lá na praia? Se eu não me engano, lá do nosso quartel aqui, foi o pessoal, foi mais de um pelotão, parece que 2 pelotões. Isso dá mais ou menos quando? Umas 60 pessoas, que é em um ano. Mas foi turma de 72, foi turma de 73, e tenho certeza que foi turma de 74, né? Mas eu tenho um colega que em 73, né? E que houve também a morte do Ovídio, né? Que era barbeiro. E eu não posso dizer como ocorreu, porque eu não estava presente. E aí perguntar, o senhor não ouviu falar como foi a morte dele? Eu ouvi falar pelo colega nosso, né, o Galo. E ele me disse que ele já deu um depoimento aqui e ele sabe como aconteceu. Aí eu não posso. O senhor falou aí do Oswaldão, o senhor estava lá na época que ele foi preso? Não, foi depois. 74. Qual foi o período? Eu sei que acho que o senhor já falou. Qual foi o período que o senhor serviu? Foi de 72 a 73. 73. É.
Nós fomos para lá em outubro e Foi viemos em janeiro. Qual foi? Aonde foi? Em Marabá mesmo. Marabá. Nós ficamos alojados nesse convento. E depois mandaram para a região do Araguaia. Como? Depois vocês foram enviados para a região do Araguaia, foi assim? Não. Depois a gente teve que vir da baixa. Tá? Mas o nosso trabalho, nós estávamos em Marabá, mas fazíamos a patrulha por toda aquela região ali. Por toda a região. Certo? São Geraldo, por aí, tudo, Palestina, tudo a gente fazia. Porque onde o carro não entrava, o helicóptero ia e deixava a gente pelo guincho. E ia buscar ou no outro dia, ou no mesmo dia, né? E a comida era deixada também por helicóptero, que eles desciam a comida em caixa e jogava a caixa também. Às vezes houve vários momentos que eles jogaram 3 caixas e uma ficou pendurada lá em cima. Aí diminuía a comida, o pessoal ficava indignado e tal. E a caça, né? Que nós éramos, às vezes, obrigados a caçar para comer. E então, assim, sabe, foi o momento que a gente passou, foi surpresa, porque nós fomos servir o exército e fomos pegos para essa missão lá. Sem experiência, não é isso? Não éramos soldados profissionais, éramos recrutas. Tá? E o Curió seu? Bom, o Curió, a gente não teve contato com ele. A gente não teve. Eu não tenho, assim, nada a relatar sobre ele, porque a gente só ouvia falar dele, mas eu não tive nenhum, né? Entendeu? E a atuação dele, eu creio que foi depois de 72, parece, né? O Curió, acho que foi depois de 72. Aí eu sei que a gente tem conhecimento de pessoas que atuavam lá, né, e que hoje a gente sabe quem eram. Por exemplo, o Galo falou, disse: tu te lembra daquela pessoa assim, 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 assim? Eu não me lembro, assim, vamos chamar lá de cara de cavalo. Era o Romeu Tuma. Disse: era o Tuma, rapaz. Era ele. Entendeu? Como é que chamava ele lá? Cara de cavalo. De cavalo, parece. Cara de cavalo. Não, Acho mas que seu Valdir comentou uma coisa parecida também com o senhor. Mas ele chamava ele por algum nome lá, ele tinha um codinome lá, né? Pode ser. Roberto, doutor Roberto. Bom, eu só sei que Era Silva. de vez em quando aparecia um paisano lá no nosso quartel. De vez em quando aparecia um paisano. E disse: que esse cara paisano entra? Não, isso aí são informantes do exército. Então se trancavam para lá e era baseada nessas informações que a gente fazia as patrulhas. Se nós não tivemos nenhum confronto, eu acho que foi sorte nossa. Mas o ambiente, o quadro, o clímax era propício para isso. Agora, eles mandaram dizer que eles viam, só não se manifestavam por conta disso. O nosso poderio era maior. Quem era, seu Raimundo? Ó, Os militares responsáveis
e responsáveis pelos interrogatórios das pessoas que eram capturadas? Não tenho conhecimento disso, porque era outra instância que tratava disso. Você não tinha contato nenhum, você nem de vista enxergava ali na lapela? É pelo seguinte, é porque nós éramos da turma da infantaria. Tá? A infantaria no exército é justamente aquele contingente que vai na frente, entendeu? Que atua no local. Então prende e entrega. Entrega, isso eu entendi. Tá certo? Então nós é o pessoal de frente mesmo, do combate. Vocês entregavam em que local, o senhor se lembra? Não, a única oportunidade que a gente entregou foi essas pessoas que a gente ajudou a peiar lá. Mas ninguém pegou nem um guerrilheiro na mata, não. A nossa turma, né? A nossa turma não teve oportunidade de pegar nenhum e nem tampouco matar, abater nenhum guerrilheiro. E esses que vocês, que o senhor se referiu a isso, vocês entregaram onde? Não, eles foram entregues, né, para o próprio exército, porque eles ficaram lá com eles e a gente subiu no caminhão para voltar para Marabá. Ah, eles ficaram lá no lugar. E lá eu não sei o que fizeram. O responsável que ficou? Não é. Quem comandava vocês lá? Porque vocês estavam na tropa da frente, mas alguém comandava. Quem era? Era o comandante, né? O Você lembra o nome comandante de dele? lá. O comandante, em 72, era o Major Vladir. O comandante todo mundo conhece. E o subcomandante era o Capitão Fonseca, que era daqui. Capitão Fonseca era daqui? Que era o quebra-osso, né? E depois, né, o Major Vladir saiu e quem assumiu o comando foi o Capitão Fonseca. Isso a gente lembra bem porque ele comandava a gente. Ele que comandava vocês, no caso. E a Casa Azul, o senhor ouviu falar da Casa Azul? Eu ouvi falar da Casa Azul. Então, tinha lá, ficava lá na beira do Itacaiúna, mas eu me lembro que eu estive lá apenas uma vez, mas não cheguei a entrar. Não cheguei a entrar. E já esteve lá para quê? Não, eu fui acompanhar o comandante lá. Aí ele entrou e eu fiquei no Jeep. O comandante era o? E o motorista era o era o Major Vladir. E eu não tive. O senhor ouviu falar da Casa Azul? O que você ouviu também nesse dia lá, mesmo do lado de fora? Bom, no momento lá, a gente sabia que eles eram presos para lá, iam para lá. Quem Mas era no o preso fim, pra lá? os guerrilheiros que encontravam. Mas ninguém sabia o destino deles, não. Ninguém sabia. Sabia que estavam presos lá, que eles momentaneamente e depois eram transferidos para Brasília. Né? Transferidos para Brasília. Eles não ficavam lá. Quer dizer, essa era a versão que se sabia. Que quando pegava, eles iam primeiramente para lá e depois eram transportados para Brasília. Ia para uma prisão lá em Brasília. E além da Casa Azul, existia um outro local lá que o senhor ouviu? Teve informação de que também recebia pessoas presas? Não. Tinha o comando do exército, qual era que era no antigo DNR? DNR. Eu não lembro. Do exército? Tinha uma... Não, eu me lembro que tinha o INCRA, né? Era uma empresa, e a polícia militar.
Essas duas instituições, né, que tinham presença marcante lá. Era o INCRA, a Polícia Militar e o Exército, né? O senhor Vandir falou que existia um cárcere no sede do BNR em Marabá. Não tenho conhecimento disso. Deixa eu lhe perguntar, mas assim, pelo que o senhor falou, né, os outros dois depoentes falaram que eles não tiveram contato com torturas, né, nem presenciaram nenhuma cena de morte, enfim. E aqui na revista Época, né, fala também naquela reportagem, fala também de que os soldados eles não tinham mesmo conhecimento, né? Até quando relata o fato da morte da guerrilheira Valquíria. Né? Então, essas pessoas que praticavam a tortura, né, e que matavam os guerrilheiros, eles eram da elite do exército, é isso? Eram, digamos, os cargos acima de major, né, das patentes maiores? Olha, sobre isso aí, eu também não tenho certeza, tá? Mas tinha grupos que dizimavam lá na selva mesmo. Não traziam vivo, não. Pois é, mas eu estou perguntando assim, quem era que fazia isso? Existia uma patente a partir de, digamos, major, poderia participar? Existia essa diferença, essa hierarquia? Os paraquedistas, era... Não, olha, sobre a tortura, e inclusive fala sobre um senhor aí, né, que né, de Oiapoque, né? Isso. Eu não tenho conhecimento disso. A gente não tinha. Pois é, então era para os cargos mais altos esse acesso? Ah, com certeza, não era. Eu acho que não era nem para sargento isso aí. Okay. Não era nem para sargento. Isso era para os cargos das patentes mais elevadas. Né? A partir de Soldado não participava de tortura. Só participava pessoas da mais alta patente e gente naturalmente especializada, né? E até porque ninguém tinha, o soldado não tinha essa especialidade de torturar alguém. Nós, em todos os nossos treinamentos, nós não tínhamos adquirido esse conhecimento de torturar alguém, porque nós éramos infantes, a gente era da frente, era de combate. Entendeu? O senhor sabe se o Capitão Fonseca Quebra-Osso mora aqui no Macapá? Não sei. Eu sei que eu ouvi falar que ele foi morto. Um colega meu me disse que ele foi morto no Rio, parece. O senhor lembra o nome dele todo? Não, só lembro o Capitão Fonseca. O Capitão Fonseca. Era um capitão? Era um senhor já de idade, já forte. Eu ouvi falar que ele morreu atirado. Foi 4 tiros que deram nele. Faz quanto tempo isso, sabe? Eu acho que já faz tempo. Quem me disse foi um colega meu, não me lembro quem foi. E ele era uma pessoa assim que ele não sorria. Né? Era extremamente sério, né? E sabe, ele era altamente rígido. Né? E o Major Vladir, não sabe de onde ele é? Era de Belém. De Belém. Vladir. Vladir É com W. O senhor lembra o nome dele? Vladir de quê? Não sei também, porque marca. Parece-me, se ele, não sei se ele era da 5ª Companhia de Belém ou do 2º BIS. Parece que ele era do 2º BIS de Belém. Acho que era de lá. O senhor não tem conhecimento da família do Capitão Fonseca aqui de Macapá? Não, porque ele não era daqui. Parece que ele era do Rio, parece. E a família dele todinha. E ele veio servir para cá. Foi. Ele chegou até o nosso quartel, ele chegou em 72, quando eu
servir. O senhor já recebeu alguma ameaça, senhor? Não. O senhor já Eu tinha- espero não receber. O senhor já tinha prestado algum depoimento anteriormente? Anteriormente não, a não ser esse pelo Exército. Fiz lá, E agora é a primeira vez que o senhor fala, então. primeira vez. O senhor nunca foi procurado por ninguém para... Não. O senhor não é da associação? Eu pertenço à associação lá de Marabá. Mas por quê? Porque quando quando nós ingressamos com o processo, então eu teria que me associar à associação, e assim eu fiz. Eu sou sócio de lá, da Associação dos Ex-Combatentes da Guerrilha do Araguaia, lá de Marabá. O meu contato tem sido com o mulher Raimundo. Né, o Raimundo Melo. E inclusive eu estive com ele agora em Goiânia. Ele mora lá em Goiânia. Né? E eu estive com ele lá. Que ele que é o presidente da associação, né? Da nossa associação. E com relação ao Oiapoque, o senhor já ouviu falar alguma coisa sobre o Oiapoque? Servido de base de apoio, de treinamento, ou até mesmo de um cemitério clandestino? Não. Sobre isso do Oiapoque eu não ouvi falar nada lá. Eu sei que lá tem uma base, mas é de fronteira, né? É de fronteira. O treinamento de vocês não foi lá? Foi em Marabá. Mas o senhor nunca ouviu falar de treinamento no Oiapoque? Não. Também não De participei. soldados do exército? Nunca ouviu falar? Não conheceu ninguém que foi treinado no Oiapoque? Não. Ninguém. Porque em Marabá era o lugar propício para o treinamento. Porque era o contexto do evento. Era o contexto. Era na selva e no rio. Né? E bom, isso me afetou, eu atrasei os meus estudos, né? E aí depois, graças a Deus, retomei, né? E foi assim o momento da minha vida mais marcante, porque eu vi a morte de perto e sabia supostamente como eu ia morrer, né? Alvejado e torturado. Você não tinha mais medo Ou de quem? por acidente. Dos militares ou dos guerrilheiros? Naquela época, na atual conjuntura, nós não tínhamos como ter medo dos militares, porque nós éramos militares. Mas a gente tinha medo de um suposto acidente, não é? Fogo amigo. Não totalmente do fogo amigo, porque a gente se conhecia, mas sobretudo do perigo que a selva oferecia, porque lá era mata virgem. Era mata virgem. Então cobra lá é, como diz o outro, é brincadeira, entendeu? E a guerrilha é tal coisa, é um tipo de guerra que sabe, as ações são todas traiçoeiras. É do esconde-esconde, é do tipo esconde, eu estou escondido aqui, você passa e eu atiro, porque
estou escondido, né? E tem toda a característica também de tocaia, armadilha. Mas os guerreiros... Armadilha eu tinha o maior, olha, o maior medo de armadilha. Né? Eu queria esclarecer só duas coisinhas lá de trás. Você lembra o nome da empresa que vocês faziam a segurança do tenho, não lembro, mas era afiliado ao INCRA. Era que estava responsável de abrir a Transamazônica. Mas eu não lembro o nome. Não, passava, tinha 2, 3 tratores de esteira lá desses D7. E o senhor se lembra quem passava para vocês diariamente a senha, a contra-senha? Era o sargento. Qual sargento? Não, o nosso sargento, que o Exército teve turma que tinha senha geral. No nosso caso, cada um GC poderia ter a sua senha, entendeu? Tá? Então, o nosso GC era predeterminado uma senha para nós. É isso que o sargento do GC de vocês? Sargento... oh meu Deus, esse Cássio. Fácil. Então, minha gente, olha, eu declaro a vocês aqui, tá certo? Essa que é a minha verdade. Não estou enfeitando absolutamente nada, tá? E a gente lamenta o ocorrido, porque, como eu disse, a gente vivia sob duas contradições, né? A concepção nossa, quer dizer, era contraditória. De dia a gente pensava uma coisa, à noite outra, né? E, inclusive, não só eu, como os outros. Poxa, tu viu como aquele cara ficou, cara? Entendeu? E a gente ouvia falar muito, né? A gente tinha muitos rumores, né? Olha, tem uma atiradora deles que atira com as duas mãos, ela é japonesa, você cuidado com ela. O Oswaldão é um cara extremamente perigoso e experiente, né? Então, a gente convivia com isso, né? Mas de concreto, o senhor chegou a ver toda essa violência dos guerrilheiros? Porque não. Realmente eles representavam esse... Nenhuma violência, porque não se tem notícia lá de guerrilheiro pegar alguém. Algum militar, minha pergunta exatamente não. É. O guerrilheiro chegou realmente a representar um perigo aos militares? Bom, era perigo porque o Exército tinha a função de dizimá-los. Mas de concreto, o senhor nunca ouviu falar? Nenhum. Algum militar foi alvejado por algum guerrilheiro? Que eu saiba, não. Não tenho conhecimento disso. Mas durante eu estar lá, não houve nenhum caso dessa natureza. O senhor lembra do nome dos militares que serviram com o senhor? Faz tanto tempo, mas eles têm, muitos têm o Tomé, o Milton, o Ernil, Eles são daqui de Macapá? São. Estão vivos, moram aqui ainda? Moram. Pois é. Moram. Tem o Estevão Picanço Neto. Estevão Picanço? Estevão Picanço Neto. Ele é comentarista esportivo, né? Exatamente. É nosso amigo. Ele também serviu na mesma época do senhor? Serviu e foi para Marabá também. Quem mais?
é o soldado Colares, que mora em Santana. Tem mais dados sobre Colares? Sabe quem é já? Ele já foi citado, Mas assim, O Colares, a esposa dele falou que de vez em quando ele tem alucinações. Ele também, eu acho que esse evento alterou a moda dele. Diz o fogo amigo. Não, pela tensão psicológica pelo qual a gente passou lá. Entendeu? quem é a esposa do soldado Colares? O senhor falou dela? Você Não, conhece não. bem ela? A gente se encontrou já há algum tempo, mas agora a gente perdeu contato. Mas ele mora em Santana. Mora em Santana. Ele mora lá na Vila Amazonas. O soldado Cabral, Ele é empresário de sorvete. Sim, O soldado Cabral era daqui de Macapá. daqui de Macapá. O senhor conhece alguém da família dele? Conheço. Só que há algum tempo eu não vejo o pessoal dele. O pai dele trabalhava no fórum, era oficial de justiça. O senhor lembra o nome deles? Não lembro exatamente. O Estevo Picanço Neto, que conhece bem eles. O senhor sabe? Inclusive tem Acho que eu sei. um fato aqui que eu devo dizer aqui e que eu ia esquecendo, é que a família do Cabral me procurou depois, tá certo? Inúmeras vezes para eu fazer depoimentos, não é? Do tipo assim, culpando o exército. Ele me procurou, inclusive, através do Estevo. O Estevo sabe disso. Você não sabe. E eu não pude dizer tanta coisa porque eu não poderia contradizer o meu depoimento no exército. Porque o caso estava muito novo. Entendeu? E eles falaram mesmo que eu nunca poderia mudar aquele depoimento que eu tinha feito lá. Quando eu saí. O senhor entendia isso como uma ameaça, então? Eu não sei dizer. Quando eu disse, olha, tu nunca mais pode mudar. E eu até fiquei olhando assim, estão dizendo isso, né? Você tem conhecimento se eles chegaram a entrar com ação judicial? Eu entrei com uma em 77. Eu tenho até a cópia do andamento dela aqui. Não, eu digo os familiares do soldado morto em combate. Ah, sim. Eu acredito que devo ter entrado. Eu acredito que eles devam ter entrado. Você tem contato com a família dele? Não. Ele foi o único soldado E aliás, que morreu? eles Tá bom. nunca mais me procuraram, né? O que eu sei foi o Cabral e o soldado Ovidio. O soldado Ovidio é Ovidio mapaense foi. também. Ele era daqui, do quartel daqui, o Ovidio. Era barbeiro aqui. E tem mais alguém que serviu com o senhor nessa época, que pode estar vivo? O senhor falou já do Estevo, né? Do soldado Colares. Colares. Tem também o Chevrolet, aquele que jogou na Tuna. O Chevrolet. Vocês conhecem ele? Eu não sei, ele era soldado, o nome dele era soldado Tom Meta. Não lembro o nome inclusive eu até o aconselhei a entrar na justiça também, mas ele não se interessou. O Criolo. Soldado Criolo. Ex-jogador. A família dele mora aqui, ele é irmão do Máriozinho. Máriozinho? Que é policial, irmão dele.
Mas como é o nome do seu marido? Pois é, agora que... Aham. É Chevrolet o apelido dele. Ele é jogador, jogou na Tuna. Ele é conhecidíssimo aqui, todo mundo conhece ele. Ele mora ali na... Mesmo soldado crioulo? Ali próximo do estádio, descendo aquela rua do estádio aqui. Bem ali próximo onde fazem para baixo ali. O Fazendinho, o soldado nobre, ele é daqui também? É daqui. O senhor ainda tem contato com ele? Não, nunca mais tive. Porque ele ficou isolado mesmo, sabe? Ficou isolado desde... Eu acho que ele nem gosta de falar mais sobre esse fato. Eu sei que ele é empresário hoje em dia. Aí que eu me lembro que foi para lá foi o Crioulo, o Estevão Cancioneiro, inclusive nós éramos amigos, lá era amigo dele também, do O crioulo mesmo? Cabral. É? É o Chevrolet, chamam ele mais por Chevrolet. Mas ele é o soldado Ele é crioulo. Ele é empresário de... Deixa eu entender, o soldado crioulo é o soldado É o Chevrolet? É, Tá, entendi. Que jogava na Tuna. é. O Fazendinho, o soldado nobre. Merendinha. Desculpa. Ele é empresário, o senhor sabe disso, não? Ele é empresário de construção civil. É, construção civil, trabalha. O companheiro Galo sabe exatamente onde ele atua. Ele citou pra gente. Ok. E, assim, quais as sequelas desse período na sua vida, o impacto disso na sua vida? Bom, foi os meus dentes que estragaram. Eu tenho problema de estômago porque eu bebi água enferrujada. Eu tenho lordose devido à mochila que eu carregava, que era muito pesada. E tinha que carregar mesmo. Psicológico. E psicológico é que afetou o meu modo de ser, a minha índole. Eu não era explosivo, era altamente calmo. E qualquer coisa eu estou explodindo, né? Eu tenho até que me conter porque... Mas agora que eu já tenho uma idade assim, mas de vez em quando e explosão assim, sabe? É um negócio assim que não tem limites, que a gente passa a não ter medo de nada. Né? Quando a gente está nessa tensão emocional, assim, ninguém tem medo de nada, absolutamente nada. Acho que pela situação pela qual a gente passou, viu a morte de perto, entendeu? E também eu estou aqui, sobretudo, tá? Sobretudo para garantir os meus direitos. Sobretudo as diárias que eles prometeram para nós e não pagaram, nos enganaram. O exército enganou, gente. Nosso exército brasileiro enganou. E eu soube depois que tem ex-combatentes que receberam diárias. E por que só nós, né? Como é que está o seu processo hoje? Aqui tem o processo dele. E tem um depoimento que o senhor fez aqui, né? Esse depoimento aí, tá? ele não está completo ainda, que faltam algumas coisas para colocar. Isso aqui é o que o senhor estava escrevendo, né? Você escreveu por conta própria. Estou escrevendo. E aí tem duas cópias, viu? Tem duas cópias aí. Mas nós podemos ficar com essas cópias? Pode ficar, pode eu assinar. Agora Aqui, eu tenho uma caneta. não está completo, tá? Depois o senhor pode completar e passar Tudo pra bem. gente, né? O senhor entrou na comissão de anistia, na justiça, Eu entrei, nos dois? através da associação. O seu Raimundo Melo me disse que eles foram transformados em dois processos.
eu não consegui averiguar o outro. Eu vou telefonar para ele me dar informações sobre o outro, né? Parece que são 2 processos, eles dividiram lá em 2. Só mais uma perguntinha. Por não. O senhor ouviu falar em operação limpeza? Isso. Interessante. No período que o senhor serviu? Não. Região? Parece-me que isso se deu após a minha saída. Exatamente. Eu ouvi falar sobre a operação. E o que foi que o fecho o que final. Que o senhor ouviu falar sobre a operação limpeza? O que o senhor ouviu falar? Eu ouvi falar que o exército fechou, fez o cerco, né? E dizimou mesmo, acabou. Foi a parte final então da guerrilha. A parte final, no momento em que eles não tinham mais nada, nem plantação, nem alojamento para ficar, não tinha mais nada, andavam pela mata mesmo, aí fecharam. Foi o fecho. E eu ouvi falar depois. Eu também. Bom, o senhor tem alguma coisa que o senhor queira ainda, que o senhor se lembrou, que o senhor queira falar? Ó, de vez em quando, porque é pelo seguinte, faz muito tempo, né? E às vezes a gente se omite, por isso que ainda não está pronto isso aí, a gente vai lá e escreve. Vai lembrando, né? É isso, vai lembrando, né? Mas o que eu lembrar de importante, eu ligo para vocês, porque eu até então, né, a gente considera isso já como um dever nosso esclarecer tudo isso aí. Tá? Eu lamentei, muito lamento por toda a minha vida, por ter passado por isso, ter, de certa forma, mesmo indiretamente, né, ter contribuído, tá certo, para dizimar os nossos irmãos, né, que eram brasileiros, mas eu fiz isso, senão eu ia ser preso. Eu fui forçado, né, pelo então Exército Brasileiro. Inclusive, depois que eu dei baixa lá, eu não quis mais entrar lá no Exército. Eu só entrei lá porque eu tive que pegar a minha documentação para formalizar o processo. Porque quando eu entro lá eu me sinto mal. No mais, eu estou à disposição. Essa escolha do senhor fazer essa redação, acho que é muito interessante. Se o senhor quiser ainda porque falta esmiuçar mais. Achei bastante interessante a sua escolha de escrever também, né? Porque aí eu acho que aí vai, né, aparecendo de uma forma mais... Isso, vai lembrando, vai colocando no papel. Com certeza. Porque nós, às vezes, eu quando converso com um colega meu de lá, aí o outro diz, tu te lembra daquilo? Assim, pois é, agora que florou, inclusive... lembrança. Aí volta, né? Aí volta. É isso? Ok. Bom, senhor Raimundo, em nome da comissão aqui, queria agradecer a sua vinda, o senhor ter atendido aqui o nosso convite para estar tendo essa conversa. Isso aqui é muito de uma conversa mesmo, né, para saber do senhor o que aconteceu nesse período. Então a gente agradece essa disposição do senhor estar aqui contribuindo, né, com o Estado brasileiro, com a sociedade brasileira, nesse momento em que as Comissões da Verdade, né, estão instaladas justamente para apurar esses fatos. Certo. Tá? E dizer que a comissão está de portas abertas para quando o senhor...